Fala, contábeis, tudo bem com vocês? Hoje eu vou dizer algo que é mais importante do que dinheiro, do que network, do que poder. Quantas vezes nós, contábeis, ficamos ansiosos para fazer network, né? Sempre extrativista, né? É sempre assim. Eu vou falar naquele cara lá, se aquele cara me indicar, pode ser que eu entre mais cliente. A nossa vida toda é assim. E eu entendo. Esse é o jogo. Aí nós precisamos cada vez mais captar de cliente. As situações não são fáceis. Nunca foi tão difícil como esse primeiro ano, né? Esse primeiro 6 meses. Não sei para vocês, mas para mim foi um ano diferente. Eu venho nos últimos 4, 5 anos aí, um crescimento de 30% a 40%. E esse ano, rapaz, eu cresci 20% ali, mas fazendo muita força. Vamos ver segundo semestre, para ver se eu consigo. A meta é crescer 30%. Os 40%, 50% que a gente estava crescendo ali, já não vai chegar, né? Mas tá tudo bem. E a gente fica naquilo, né? Puta, eu vou fazer network. Se eu tivesse mais abertura, se eu tivesse mais política, aí a gente fica buscando, fica buscando. E deixa eu te contar, às vezes não vai chegar. Às vezes, mesmo com você estando no lugar certo, pergunta como é que eu sei. Você está no lugar certo, você bateu na porta certa, no momento certo, tudo certo, e a bola bate na trave. Eu tenho uma situação em que vou contar pra vocês não contam pra ninguém, tá? Eu estava no momento certo, assim, a empresa estava no momento certo, na hora certa, tudo certo. Bati na porta no lugar certo, fiz o pitch certo. Era com um dos maiores escritórios de agente autônomo da BTG. Cara, sentei com o dono me questionou, fiz o pitch, o cara, pra você ter uma ideia, eu saio da reunião, ele me marca, os meus contadores, falei, não, agora ninguém me segura, filho. Bati na trave, cara. Não deu o resultado, mas não o que eu esperava, assim, mas, cara, bati na trave. E me dói até hoje, porque hoje eu não consigo mais. Aquilo que eu tive há 3 anos atrás, eu tô ali, então, puxa, realmente precisamos fazer uma tentando achar uma forma, né, de chegar. E eu entendo, né, às vezes a gente tenta fazer coisas e não consegue. Às vezes você está achando que o network vai resolver tua vida e você tem o melhor network, tá no melhor ambiente e não chega, né. Às vezes você fala: "Não, se eu tivesse mais política", tá envolvido na política, Conselho Federal de Contabilidade, Sescap, sindicatos, e não chega. E aí você fala: "Puta, trabalhei minha vida toda para ter um network, minha vida toda para ter política, minha vida toda para ter poder, tenho tudo isso e eu não tenho resultado". E é por isso que eu quero apresentar para vocês algo que para mim é mais importante do que poder, para mim é mais importante do que qualquer coisa. Visão. A visão é mais importante do que poder. Anote isso daí. Anote. A visão é mais importante do que poder. Vou te contar uma historinha. Uma determinada pessoa, foi um sonho, tá? Ele me contando esse sonho. E foi daí que eu roubei isso, tá? Isso não é meu não, né? Visão é melhor que poder, eu roubei de alguém, tá? E depois, no final do vídeo, se você se inscrever no canal, dar um like, comentar, eu vou dizer quem é esse cara. Eh, Ele sonhou que ele estava no Rio de Janeiro, subindo, indo para Campo Grande. Do Rio de Janeiro para Campo Grande é umas ruas escuras. Ele estava com um Fusca, já era de noite, ele e o filho dele. E esse Fusca pifa, para. Fusca é campeão, né, o time Fusca. Nossa, eu não, quando não precisa ele para. Ele deixou descer o Fusca, parou numa ruinha lá e ele percebeu que tinha alguns jovens lá, mas os jovens não demonstravam uma cara tão boa assim. Rio de Janeiro, à noite, perigoso. E mesmo assim, ele, bom, eu vou falar a verdade, vou lá pedir ajuda, né? Deixou o filho dele dentro do carro e ele foi. Esses caras pediram ajuda. Quando ele estava caminhando já alguns metros do carro para chegar nessas pessoas, ele olhou para trás e viu uma fumaça muito grande sendo o Fusca. Ou seja, o Fusca ia explodir. Ele então grita pro filho dele: sai, 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 sai. E o filho dele sai. Ele fala que. E é legal que eu fico até imaginando, né? Porque quando fala de filhos, eu me motivo, assim, porque eu tenho os meus. Eu fico me colocando no lugar, né? Ele falou que ele viu o filho dele em pé na porta, dando aquele salto no chão e saindo correndo. Mas nesse momento a fumaça cobriu essa criança e ele não conseguia enxergar. E ele relata que ele. Novamente, é um relato, né? E ele relata que ele não enxergava e ele queria ter o poder de ter um braço, sabe aqueles braços de borracha que nem os Super Incríveis lá? Para ele poder esticar o braço para onde for e achar o filho dele e trazer para perto dele. Mas ele não tinha esse poder. Então o que ele fez? Uma voz falou no ouvido dele: abaixa.
né? Deus falou no ouvido dele, abaixa, ele baixou. Entre o chão e a fumaça tinha uma fresta, e ele conseguiu enxergar o pé da criança. E aí, enxergando o pé da criança, ele foi lá e pegou essa criança. É uma parábola, é um relato, mas que demonstra quanto a visão é mais importante do que o poder. Ele podia ter o poder, mas será que daria tempo? Ao ter a visão certa, ele foi mais assertivo. Contábeis, às vezes você não vai ter network, não vai ter poder, não vai ter nada, mas você vai precisar ter visão. Essa visão é que vai fazer com que você fure a bolha. Essa visão é que vai fazer que você dá um passo a mais. Essa visão é que vai fazer com que você consiga ter o resultado que muitas das vezes você não está conseguindo. E aí eu quero acrescentar na frase dele. Eu roubei visão é mais importante do que poder, mas eu gostaria de acrescentar. Visão com coragem é mais importante do que poder. Porque você ter uma visão e não ter coragem de fazer, não adianta de nada. Eu, quando comecei no mercado de capital, que é onde foi, a gente teve uma projeção muito grande, sabe quantas pessoas me falou, cara, você é louco, é muito arriscado. Você já parou para pensar que o cara que tem uma DARF de 1 milhão, você errar, 20% é teu, esse 20% é 200 mil, você quebra? Cara, hoje eu faço DARF de 10 milhões. Faço DARF de 5 milhões. DARF de 1 milhão aqui é tudo dinheiro. E a pergunta é, eu tive medo, mas eu tive coragem, porque naquele momento a visão era de que poderia me levar para lugares onde eu jamais imaginei. Então eu tive a visão, tive a coragem e eu colhi o fruto. Visão com coragem é melhor do que poder.